Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Advocacionando. Eu sou Rodrigo Guerin e hoje nós estamos retornando aos trabalhos aqui do podcast, desta vez com uma nova equipe. O pessoal aqui do escritório comprou a ideia do podcast e agora nós vamos produzir em conjunto. No episódio de hoje nós falaremos a respeito das vantagens e desvantagens da advocacia autônoma, da advocacia como empregado e da advocacia em sociedade ou em conjunto. Para iniciar essa conversa, eu queria que a doutora Esther, nossa advogada trabalhista, iniciasse falando sobre a sua experiência e a sua opinião a respeito desse assunto. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Olá, tudo bem? Eu sou Esther, você já me apresentou, né? Então vou começar com a minha opinião. A minha experiência primeiro, né? No primeiro momento. Quando eu iniciei a advocacia, peguei a minha OAB e fui trabalhar, eu comecei como empregada. E ao meu ver, na minha experiência, o fato de trabalhar como empregada me prejudicou bastante. Existem os pontos bons, mas vou começar com os negativos. O fato de você não ser reconhecido no teu nome, sendo advogado de um local, é muito prejudicial. E isso aconteceu comigo sendo empregada. Então, eu trabalhava para um advogado e eu não era reconhecida, eu não aparecia, eu nem atendia os clientes não sabiam que eu existia. Eu ficava escondidinha fazendo a parte processual e não tinha o devido reconhecimento que eu merecia, né? Esse escritório que você trabalhava era grande, pequeno? Você ficava só na parte de petição? É um escritório enorme, escritório já muito consolidado, mais de 20 anos de escritório, e eu ficava numa salinha só peticionando, só fazendo as peças, elaborando peças, ouvindo testemunhas das audiências, né? Uhum. Então, eu não tinha esse contato com o cliente, porque não era permitido. Só o advogado titular que podia ter esse contato com o cliente. Então, tudo era no nome dele. Era como se eu não existisse. E isso me abalou muito, me trouxe muita insegurança. A parte vantajosa de você ser empregado, sem dúvida, é a estabilidade financeira. Porque quando você se torna autônomo, você não tem essa segurança financeira que você tem quando é empregado, né? Porém, eu prefiro a advocacia autônoma, ou em conjunto com uma equipe, porque ali você se desenvolve, você aprende, você tem uma experiência vasta, porque todo mundo ali está disposto a te ajudar e você aparece, o teu nome aparece, as pessoas te reconhecem como advogado. Você não é mais um empregado, você é o dono do teu nome, você é o dono do teu trabalho. E isso tem um valor enorme. A questão financeira realmente é um pouco incerta, porque, claro, no início a gente não tem cliente, a gente não tem uma segurança financeira, mas vale a pena. Porque você vai fazendo o teu nome, você vai fazendo a tua clientela, você vai trazendo teus clientes e, consequentemente, o financeiro vem. Uhum. Então, pra mim, vale muito a pena a advocacia autônoma. Uma coisa muito interessante que você falou é que você já iniciou em um escritório de advocacia grande, consolidado, de história, e mesmo assim você não se sentia parte ou não, pelo menos foi que me pareceu, que você não tinha uma perspectiva de futuro dentro desse escritório. Nem um pouco. Então, quer dizer, só estar dentro de um grande escritório não te garante visibilidade, crescimento ou perspectiva. Não, porque, querendo ou não, é o nome do advogado titular que aparece, né? Não o teu. Você só tá fazendo o trabalho por trás ali. Você tá escondidinho, quem aparece é o outro. Uhum. E o teu salário não muda. Se você fizer mais ou fizer menos, o teu salário é o mesmo. Diferente da advocacia autônoma, que quanto mais você trabalha, mais você ganha dinheiro. Quanto mais você vai atrás de cliente, de forma ética, com certeza, mais você ganha dinheiro. Então, essa é a maior diferença. Não tem estabilidade financeira, mas tem a possibilidade de você crescer, do teu nome aparecer. E é isso que vale, né? Muito bem. Bom, essa foi a opinião da Esther, mas nós temos também a opinião do Dr. Gabriel, nosso advogado familiarista, que já trabalhou também em outra escritório da advocacia, e eu queria que você contasse pra gente também a sua experiência, Gabriel, nesse escritório e também agora em conjunto. Perfeito. Olá, pessoal, como é que vocês estão? A minha experiência no direito começou em 2011, quando eu comecei os meus estágios, e advogando desde 2019, sempre na área especialista em direito de família.
Durante a trajetória, eu já passei por outro escritório, já fui advogado autônomo, já fiz escritório compartilhado, já fui funcionário e eu consegui, dentre esse tempo, listar prós e contras de cada um, certo? Eu até deixei anotado aqui, quando você é um sócio, ou então você está numa sociedade informal, no escritório compartilhado, você tem a perspectiva de maior lucro e independência. Você vai quando você quer, trabalha a hora que você quer, não precisa seguir uma agenda, não precisa bater ponto. Entretanto, você tem as suas despesas, tem que custear aluguel, água, luz, internet, secretária e tudo mais. E a captação de clientes, porque os processos não vão cair na tua mão, você tem que correr atrás. Da mesma forma, quando você é autônomo, você tem essa independência, tem os lucros, só que tem custos, captação e trazendo para a advocacia iniciante, você é inexperiente. Então, o que trata tudo de uma maneira um pouquinho pior. Quando você é funcionário, você tem a tua garantia de salário, ó, beleza? Todo mês vai vir bonitinho. O problema é, você tem uma rotina, você tem meta, compromisso de estar lá sempre e o teu salário é limitado. Nunca que você vai conseguir escalonar algo muito grande sendo funcionário. Para buscar altos valores, você tem que estar, vamos dizer assim, ou por conta, de forma autônoma e independente, ou então numa sociedade, seja informal, um escritório compartilhado. Porque no começo, o que é o pior? É você não ter dinheiro, nem que seja o básico ali para montar um escritório simplesinho. Não precisa muita coisa, fazer um baita de um escritório. Então, a falta de dinheiro é um problema. Por isso que normalmente você busca no começo ser funcionário, que daí você tem a tua garantia lá até você criar uma cartela de clientes. Só que a problemática do funcionário que eu vejo, pela minha experiência, é, como a doutora Esther passou, eu sou a parte técnica, enquanto outro advogado leva os louros do processo, porque ele é o testa, ele que tem o nome, é ele que recebe todas as glórias dos processos que eu trabalho. Então, não ter um nome lá na frente, não ter uma placa dizendo, não, aqui não é o escritório do X, é o meu, tem o meu nome ali. Isso dá uma diferença muito grande, porque você vai conseguindo construir a tua cartela e o teu nome na advocacia. Então, pela minha experiência, a sociedade informal, um escritório compartilhado, com certeza é a melhor opção. Entretanto, no começo, por questão de garantir estabilidade, ser funcionário é a melhor opção. O que mais te pegou no começo? Aliás, no começo não, quando você estava nesse escritório, o que mais te pegou e que te incomodava, que ardia dentro de você, que você falava, tipo, cara, eu não tô satisfeito com isso aqui, eu preciso mudar, porque se você estava em um ambiente controlado, em que você tinha despesa, não tinha despesa, o que te fez se sentir incomodado ao ponto de migrar para a advocacia autônoma? Eu acredito que seria a limitação mesmo, porque o pessoal em si tinha a referência como o advogado que levava o nome da placa. Então, eu até deixei anotado, eu não tinha o meu nome, eu era uma sombra. Tudo o que eventualmente teve de vitórias ali, histórico positivo processual, eu tive a minha parcela ali de participação, ou se não foi 100% de participação, só que não era o meu nome que estava em jogo. Você não sentia parte daquilo que você estava vendendo? Eu não era advogado. Se você perguntasse para qualquer pessoa, até os vizinhos da sala, quem que são os advogados aqui? Não, aquele é o advogado. O Gabriel não era advogado, porque não sabiam, não tinha o nome do Gabriel para dizer, o Gabriel é o advogado. Entendi. Então isso foi a gota d'água para eu preciso sair, eu preciso criar o meu nome, criar a minha carreira. O interessante na fala do Gabriel e da Esther é que muitos advogados passam por isso. Em trabalhar em um escritório de advocacia e não se sentir parte, não ver uma perspectiva futura de crescimento, de se sentir realmente uma parte daquilo que ela está construindo. O Gabriel utilizou o termo uma sombra do advogado. De repente você que está nos ouvindo também está passando por isso. Você pode estar até satisfeito com o salário, eventualmente. Normalmente a gente sabe, na realidade do Brasil em geral, o salário acaba não sendo condizente com aquilo que nós esperamos durante a faculdade, né? Mas essa questão de falta de sentimento de pertencimento é um ponto que pega. Me pegou também, eu vou falar isso na minha vez, mas agora eu queria que a doutora Amanda, nossa advogada bancária, falasse sobre a sua experiência e também a sua opinião. Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu tive experiência trabalhando de forma autônoma e também em conjunto. E de longe eu posso afirmar que trabalhar dessa forma conjunta com outros advogados foi a melhor escolha que eu pude fazer.
Primeiro porque depois que eu me formei, eu demorei um tempo para começar a advogar. Então, quando eu comecei a advogar, as pessoas não sabiam que eu já advogava. Então, não me reconheciam como advogada, eu não tinha indicação, as pessoas acabavam não me procurando para isso, porque não sabiam que eu estava advogando, e eu também não sabia captar o cliente. Então, a coisa não andava. E outro ponto que me pegou muito foi porque, pelo menos eu senti que a faculdade não prepara a gente para advocacia na prática. Ela não ensina como fechar contrato, como captar cliente, como fazer a gestão de um escritório, como realmente fazer essa parte funcionar. Então, eu tava aprendendo tudo sozinha, o que complicou, muito pra mim. Acho que talvez pra alguém que estagia num escritório de advocacia durante o curso, funcione muito bem, porque a pessoa já vai ter essa experiência da advocacia na prática, vai saber essa questão de fechamento de contrato, captação de cliente, como funciona um escritório, como fazer esse escritório continuar crescendo, coisa que eu não tinha, eu tava aprendendo sozinha e eu senti que não tava funcionando. Já quando eu tive a oportunidade de trabalhar em conjunto com outros advogados, eu senti que abriram portas para mim. Eu passei a ser reconhecida como advogada, eu fechei parcerias, eu recebi várias indicações, eu aprendi a fazer essa captação de cliente, como fechar contrato. Então, realmente, assim, para mim foi a melhor escolha. Talvez o erro foi ter começado de uma forma autônoma, sozinha, sem ninguém, sem ter essa experiência de gestão e de conhecimento da advocacia na prática. Não funcionou, inclusive ele chegou a me desiludir. Já quando eu tive essa oportunidade de trabalhar em conjunto, eu senti que as portas se abriram e eu me encontrei mesmo. Eu acredito muito que também vai da personalidade da pessoa, né? O que ela tá disposta a passar, o que ela tá disposta os riscos que ela quer correr na vida dela. Porque para muitas pessoas é muito cômodo e é muito bom trabalhar sendo empregado a vida inteira. Receber o seu salário ali todo mês bonitinho, caindo na conta, você trabalhando menos ou mais. Agora existem pessoas que querem arriscar, que querem passar por esse desafio para crescer, para ter uma visibilidade, uma notoriedade maior na profissão. Então, vai muito da personalidade da pessoa. Eu já conheci advogados em que o trabalhar em conjunto, ser autônomo, não era vantajoso. Porque não queria se incomodar, queria se acomodar. Então, para essas pessoas não valia a pena. Vai muito de quem você é e do que você está disposto a fazer pelo teu nome, pela tua profissão, pela tua carreira. Eu acho isso. Uma coisa muito interessante que a Amanda falou, uma dica aqui para você que está nos ouvindo e eventualmente está na faculdade de Direito, tenha experiências variadas. Se eventualmente você sonda a possibilidade de vir a advogar, estagie num escritório de advocacia. Mesmo que onde você esteja te pagando bem. Vamos supor, você trabalha no fórum, está recebendo pelo Tribunal de Justiça, onde a gente sabe que, considerando as comparações de um estudante de Direito, é onde paga muito bem. Então, se você pensa, existe a possibilidade de eu advogar posteriormente, o tempo que você tem para ganhar tempo agora e depois isso reverter em lucro para você lá na frente, é um tempo que você ganha, na verdade. Você perde um pouco, você abre mão de um pouco de dinheiro agora para colher lá na frente. Se você não está nem cogitando de advogar, esquece. Às vezes você já tem o perfil de concurseiro, é o que a doutora Esther falou. Você tem que se conhecer. Se você já tem para si que você não quer advogar, que isso não mexe com você, beleza. Tudo bem, investe naquilo que vai te fazer ganhar tempo lá na frente. Agora, se você não tem tanta certeza assim, como era o meu caso durante a faculdade, eu não sabia se eu ia advogar, se eu ia fazer concurso, eu saí da faculdade completamente perdido, sem nenhum norte, nenhum rumo, não sabia o que eu ia fazer. Eu comecei a estudar para concurso da Polícia Federal. Não tinha a ver comigo essa parte do formalismo que eu imaginei que estivesse atrelado necessariamente à advocacia. Eu só fui ter contato com isso enquanto eu estava estudando para concurso. Acabou o meu estágio de pós-graduação no Ministério Público e eu fui trabalhar no escritório do meu irmão. Foi ali que eu tive contato com a advocacia. Eu não fazia ideia do que era a advocacia. A gente não aprende isso na faculdade, como a doutora Amanda falou. A gente tem contato com a parte formal, com o conteúdo jurídico, com a escrita, com tudo isso. Mas o atendimento ao cliente, a dinâmica de uma audiência, a prospecção, você ser marqueteiro, digamos assim, você saber se vender,
Isso tudo a faculdade não te ensina, faculdade nenhuma. Então a oportunidade que você tem de aprender isso é durante o estágio em um escritório da advocacia. Então se você é estudante e cogita essa possibilidade, faça um estágio no direito. Até porque a faculdade... Na advocacia, aliás. A faculdade de Direito não te ensina a advogar, te ensina o direito. Exato. Então você precisa aprender na raça, não é ali sentadinho na cadeira olhando pro professor. Nem de longe. Sim. Quanto à minha experiência pessoal, bom, eu já falei que eu iniciei a minha carreira na advocacia trabalhando no escritório do meu irmão. Eu ainda não tinha OAB, embora já tivesse passado, eu ainda não havia requerido ela, porque eu não sabia se era isso que eu queria pra mim. Eu queria, a princípio, Polícia Federal. Mas, logo nos primeiros meses, eu já me identifiquei com aquilo. Eu gostava muito de escrever, a parte de português, eu aprendi no MP e me apeguei muito a isso. E comecei gostando disso. Conforme o tempo foi passando, eu fui acompanhando audiências, eu fui acompanhando atendimentos, eu fui acompanhando como é a carreira de um advogado. Como que esse advogado cresce. E o que mais me chamou a atenção foi... No concurso público, você sabe qual é a tua carga horária. Você sabe qual é o teu salário. Você sabe quando você vai tirar férias. É tudo muito previsível. Vai ter perfil, como a doutora Esther falou, que vai gostar disso, que vai buscar a segurança. Eu não digo necessariamente ser acomodado, tem a ver com perfil. Tem gente que prefere a segurança. Eu quero saber quanto eu vou ganhar, quantas horas eu vou trabalhar. E não tem nada errado com isso. Só que você tem que saber... quem é você, o que você gosta, o que você quer para o futuro. E quando eu percebi que essa perspectiva não era possível dentro do serviço público, aquilo me tirou aquele brilho. Tudo bem, eu posso estar ganhando muito bem num primeiro momento, mas e futuramente? Como eu vou estar daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos? O serviço público vai me possibilitar esse crescimento em escala? Não, nenhum concurso público. Agora, a advocacia já possibilita. A gente escuta na faculdade, o processo milionário, aquele que vai te deixar rico, raramente acontece, ainda mais no início. Mas um dia existe a possibilidade. Se a gente trabalhar, a gente pode chegar lá. No concurso público não existe a possibilidade. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, eu sou uma pessoa que em todas as minhas atitudes, eu prefiro o risco do que o comodismo. Nos meus investimentos, por exemplo, eu não investo em renda fixa. Eu investo hoje só em cripto, que é um dos maiores riscos que você tem, mas também a maior possibilidade de ganho e também de perda. Mas isso tem a ver com quem eu sou. Ter saído do escritório do meu irmão e aberto o escritório aqui tem a ver com a minha personalidade. Eu pensei, eu sei que no início pode dar tudo errado. Eu sei que no início eu vou começar negativo, porque já tiveram vários investimentos que tiveram que ser feitos. Já tive que adiantar aluguel, comprar móveis, tudo parcelado, já tinha aluguel, secretária. Comecei errado, inclusive dica aqui para quem está começando, não comece com uma secretária se você não tem nem cliente. Então eu já tinha vários custos que eu assumi de início. Só que isso me tirou de uma linha de conforto que eu estava, porque eu sabia que eu precisava trabalhar mais, me dedicar mais, ficar mais tempo no escritório, fazer mais marketing para conseguir ter cliente. Então isso tem a ver comigo. Eu me colocar numa situação de desconforto me fez crescer internamente. Assim como quando eu saí de casa, a mesma coisa, não precisava ter saído de casa. Mas é aquilo que você sabe que aquela situação está tão confortável que você não vai crescer. Você não vai crescer num local confortável, você vai crescer no desconforto. Então essa foi a minha experiência no escritório do meu irmão, fiquei 1 ano e meio lá. Assim como vocês, essa questão do salário me pegava um pouco, porque a gente sabe, a gente não vai receber o quanto a gente espera, ainda mais numa cidade interior. Enquanto que na advocacia autônoma existia a possibilidade de eu ganhar mais. Eu queria arriscar. Foi isso que me fez sair do escritório onde eu estava para iniciar meu próprio negócio. E acabou que, por um pouco de sorte, um pouco de planejamento, acabou dando certo. Os primeiros meses eu não tive meses negativos, mas porque teve todo um preparo e teve um pouco de sorte também. Inclusive a gente pode falar num outro episódio sobre isso, sobre networking, sobre marketing, sobre indicação, que foi o que me salvou no início. Bom, a experiência que eu tive depois foi a advocacia autônoma, então eu sozinho no escritório e agora com vocês, em conjunto. E de todos esses formatos, o que eu acho mais interessante, não é porque nós estamos nesse formato, mas é porque o que eu acredito é a advocacia em conjunto. Especialmente se você está no início. Eu diria para você escolher entre 2 caminhos, ou como empregado ou em conjunto. Sim. Em primeiro lugar como empregado, pela segurança, as razões que o Dr. Gabriel falou.
você não tem custo, você está aprendendo com quem tem mais experiência, você já está num lugar consolidado, você tem mais possibilidade de errar, porque podem ter que corrigir. Quando você começa em sociedade, vocês dois são iniciantes. Vocês dois estão aprendendo juntos e podem errar juntos, também podem se quebrar juntos. Começar autônomo, eu não indico para ninguém, porque você vai ter um monte de custo, o risco é maior. Resumidamente, vai do perfil da pessoa, do quanto ela quer arriscar, das possibilidades dela também, né? Tanto financeiras quanto até psicológicas, se ela tá pronta para mudar, para transformar o pensamento ou para se acomodar em um emprego fixo e estável. Depende muito de quem você é e do que você quer para tua vida. Nós aqui gostamos da advocacia em conjunto, porque a gente deu certo, cada um na sua área tá dando muito certo e valeu a pena todo o risco, porque nós plantamos muitas coisas e estamos colhendo frutos enormes, frutos, né, de todo o nosso trabalho em conjunto. Então eu acredito que depende muito de cada um, desse se conhecer aí para saber o que é melhor para cada um, né? Aí nisso de perfil tem um perfil que seja o que quer mais notoriedade, porque advogados estrela, conhecido, todo mundo aqui conhece aqueles escritórios enormes, mas ninguém conhece um funcionário público de notoriedade. Então se você busca notoriedade, mesmo ser conhecido, não é no funcionalismo público, é advogado. E uma observação para você que está considerando advogar em conjunto, já que nós falamos tão bem dessa modalidade, junte-se de pessoas parecidas com você. Não iguais, mas que tenham os mesmos princípios e propósitos. Se você for uma pessoa ativa, que faz as coisas acontecer, que vai atrás, faz networking e se junta com uma pessoa que é completamente acomodada, essa pessoa vai causar 2 prejuízos. O primeiro, ela não vai te ajudar a crescer e tem o potencial de te diminuir, de te atrasar. Então é muito delicada essa questão de com quem você vai se juntar. Apenas você ler um currículo não vai te dizer se aquela pessoa é ideal ou não. O que você pode fazer? Agendar uma entrevista com essa pessoa, se você ainda não a conhece, e fazer várias perguntas, não só sobre questões técnicas, profissionais, mas pessoais. Inclusive que nem tem a ver com direito, para que você conheça quem é aquela pessoa, quais são as ambições que ela gosta de fazer, que ela não gosta de fazer, se ela está disposta a se arriscar, ou se ela é uma pessoa já mais acomodada. Na própria conversa você vai sentir como é aquela pessoa. Você vai saber se é com aquele tipo de pessoa que você quer se juntar. E se você não quiser já logo correr esse risco de se associar com alguém que você não conhece muito bem, faz um teste. Um teste de uma semana, de um mês, para depois você tomar uma decisão. Eu acho que aí você vai minimizar bastante os riscos. Às vezes a própria pessoa que tá em teste vê que aquilo ali não é pra ela e ela mesma desiste, né? Às vezes não é nem você que tá testando, é ela também. Ela fala, vou ver aqui se é isso que eu quero e tal. E ela não gosta e ela vai embora. Acontece. Sim. Né? E currículo não dita muito como a pessoa vai se sair, porque eu posso dizer com propriedade. Você coloca qualquer vendedor de carro, que são pessoas que têm lábia, que conseguem negociar. Se colocar na advocacia, vai estourar, não tenha dúvida. Porque tem o soft skill de conversar com a pessoa, de convencimento, aquilo para fechar contrato mesmo. Então, esse é o tipo, se a pessoa tem habilidades de conversação, de venda e tudo mais, ela com certeza vai se dar bem na advocacia. Muito bem. No episódio de hoje nós falamos sobre as vantagens e desvantagens de advogar entre essas 3 modalidades, autônoma, empregado e em conjunto. Você já teve aqui a opinião de 4 advogados que passaram por todos esses caminhos e agora você pode decidir qual é o formato que melhor te agrada. Se eventualmente você já trabalha em algum desses formatos e começou a cogitar um outro formato, deixa aqui nos comentários para que a gente possa entender como funcionou o teu raciocínio e a gente possa dividir também com mais pessoas que estejam passando pela mesma situação. Agradeço a todos que aceitaram o convite, que participaram desse podcast e aproveito para deixar o seu curtir, o seu comentário e se inscrever no nosso canal. Até a próxima, pessoal!